Let's go. Hare Krishna. Can start. Om Namo Bhagavat. You want me to do Jai Radha Madhav Kirtan or just Om Namo Bhagavate Basu? Yeah, as you like, Prabhu, as you like. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udhirayet nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatityuttama shloke bhaktir bhavati naishtiki. Srimad Bhagavatam, Canto 1. Oh, I think it's 17. 1 minute. Is it 70? I'm sorry, I got the wrong verse here. How did that happen? Chapter 15, text 17. Yeah. Okay. Sautye vritach kumatinatmada ishvaro me yat pada padma bhavaya bhajanti bhavyaha mam shrantavaham ratino bhuvishtam napraharan yadanubhavani nirasta chittaha padapataha. Sautye, regarding a chariot driver. Do you want to translate now or later? I can read the translation and purport. I'll do the word for word. Vritaha, engaged. Kumatina, by bad consciousness. Atmadaha, one who delivers. Ishwaraha, the Supreme Lord. My, yat, whose, pada padmam, lotus feet. Abhavaya, in the matter of salvation. Bhajanti, do render. Bhavyaha, the intelligent class of men. Mam, unto me. Shranta, thirsty. Vaham, my horses. Arayaha, the enemies. Ratinaha, a great general. Bhuvishtam, while standing on the ground. Na, did not. Praharam, attack. Yat, whose. Anubhava, mercy. Nirasta, being absent. Chittaha, mind. Translation and purport by Srila Prabhupada. It was by his mercy only that my enemies neglected to kill me when I descended from my chariot to get water from my thirsty horses. And it was due to my lack of esteem for my Lord that I dared engage him as my chariot driver. For he is worshipped and offered services by the best men to attain salvation. So you want to read, translate the, do the translation of the translation, or you want to wait for the whole purport to be finished? Prabhu, I can read in Portuguese the translation. In purport also. Okay. What do you think? Or you can just do the translation, right? I mean, no need for me to read the purport. Yeah. No. Yeah. Okay. Go ahead. Okay, and go. Okay, where is this? Wait a minute. Hare Krishna. Mayapur. Wait a minute. MayapurTV. Wait. Então, hoje o verso 1, capítulo 1, verso 15, primeiro canto, capítulo 15, verso 17. Tradução e significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Foi unicamente por sua misericórdia que meus inimigos deixaram de me matar quando desci de minha quadriga
a fim de conseguir água para meus cavalos sedentos. E foi apenas devido à minha falta de estima por meu senhor que eu usei ocupá-lo como um quadrigário, pois os melhores homens o adoram e o servem para alcançarem a salvação. Tradução e significado da Srila Prabhupada. O Senhor Supremo, a personalidade de Deus, Krsna, é objeto de adoração tanto dos impersonalistas quanto dos devotos do Senhor. Os impersonalistas adoram a refulgência brilhante que emana do corpo transcendental, o qual possui forma, bem-aventurança e conhecimento eternos. E os devotos adoram-no como a suprema personalidade de Deus. Aqueles que estão abaixo mesmo dos impersonalistas consideram-no como sendo uma das grandes personalidades históricas. O Senhor, contudo, desce para atrair a todos através de seus passatempos transcendentais específicos. Desse modo, ele representa o papel do mais perfeito Senhor, amigo, filho e amante. Sua relação transcendental com Arjuna era de amizade, e por isso o Senhor desempenhou um papel perfeitamente, como fez com seus pais, amantes e esposas. Enquanto está atuando nessa relação transcendental perfeita, os devotos esquecem, por intermédio da potência interna do Senhor, que é porque seu amigo ou filho é a suprema personalidade de Deus. Embora algumas vezes o devoto se confunda com os atos do Senhor. Após a partida do Senhor, Arjuna estava consciente de seu grande amigo, mas não houve erro da parte de Arjuna, tampouco qualquer subestimação do Senhor. Os homens inteligentes sentem-se atraídos pela atuação transcendental do Senhor com um devoto puro, imaculado como Arjuna. No campo de batalha, a escassez de água é um fato bem conhecido. Ali a água é muito rara, e tanto os animais quanto os homens trabalham vigorosamente no campo de batalha, precisam constantemente de água para matar sua sede. Especialmente os soldados generais feridos sentem muita sede na hora da morte, e por vezes ocorre que apenas por falta de água alguém tem inevitavelmente de morrer. Mas essa escassez de água era resolvida na batalha de Kurukshetra por meio da perfuração do solo. Pela graça de Deus, a água pode ser facilmente obtida de qualquer lugar, se houver facilidade de perfurar o solo. O sistema moderno funciona sob o mesmo princípio de perfuração do solo, mas os engenheiros modernos ainda são incapazes de escavar imediatamente onde quer que seja necessário. Parece, contudo, com base na história de muito tempo atrás, no dia dos Pandavas, que grandes generais como Arjuna podiam imediatamente suprir água, mesmo para os cavalos, para não falar dos homens, extraindo água debaixo do chão duro, simplesmente atingindo o solo com uma flecha afiada, um método ainda desconhecido pelos cientistas modernos. Aí, bom. Hare Krishna. So, Prabhupada dealt with this verse in a couple different ways. Prabhupada nos mostra esse verso de diferentes maneiras, né? First, he describes the difference between devotees and impersonalists. Então, primeiro, ele descreve a diferença entre devotos e impersonalistas. I wonder, how many devotees understand that the impersonalists who Prabhupada is talking about are also followers of the same scriptures, the Vedas and Vedic literature. Então, não sei se todo devoto sabe, mas os impersonalistas que Prabhupada está falando também seguem as escrituras védicas, e as regulações védicas. Actually, there are two types of impersonalists, one who follows Vedic literature and one who doesn't follow Vedic literature.
Então, tem dois tipos de impersonalistas. Tem aqueles que seguem a literatura védica e aqueles que não seguem a literatura védica. The Buddhists are impersonalists. They're voidists, but voidist and impersonalist is very similar. The same as the Jains. Jainas are also voidists like the Buddhists. Both of these groups reject Vedas. Então, os budistas e os jainistas, eles são similares. Eles também são impersonalistas, mas eles rejeitam a literatura védica, os budistas e os jainistas. So those who are followers of the Vedas, there are personalists and impersonalists. The Vaishnavas, and you can call them Smartas or Shaivas or Shaktas. They are for the most part, they're impersonalists. Então, os que seguem a literatura védica, tem os devotos, que são personalistas, e tem os impersonalistas, que são os Shaivas, os Shakas. Tem muitas classes deles, né? Muitas divisões, que são impersonalistas. Né? Some of these impersonalists appear to be personalists in that they worship a form like Lord Shiva's form, Durga Devi's form, or of course, there are those who may just follow Vedic fire sacrifices, and they don't worship deities. Such people are there also. Então, tem muitos. Então, tem muitos impersonalistas que parecem que são personalistas. Eles adoram o seu Shiva, adoram Durga, e executam cerimônias, sacrifícios. Então, aparentemente, parece que eles são personalistas, mas eles não são personalistas. Né? But my point is that they accept the authority of the Vedas. Então, mas o ponto é que eles aceitam a autoridade dos Vedas. Besides the four Vedas, which are mentioned in the same first canto of Srimad Bhagavatam, earlier on, it's described how Vyasadeva divided the one Veda into the four Vedas, Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, and Atharva Veda. Então, além dos Vedas, né, tem, como é descrito, né, tem os Vedas originais, mas Vyasadeva ele escreve outras, né, literaturas, né, além do Ayurveda, Sama Veda, Rig Veda, Atharva Veda. Né? Then there's the Vedangas, the 6 limbs of the Vedas. Então tem os Vedangas, os seis membros dos Vedas. And after Vedangas, there are 6 philosophies, Shad Darshanas, that came out of the Vedas. Então, além dos Vedas, tem os Sadarshana, são os cinco caminhos dos Vedas. Né? One of those 6 is the philosophy that we are following, Vedanta philosophy. Então, uma das 6 ramos é os que seguem o Vedanta, a filosofia Vedanta. Rupa Goswami quoted in Bhakti Rasamrita Sindhu, Nectar of Devotion, an obscure Shastra called the Brahma Yamala. And there was a verse that's very famous, Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidim Vina, Aikantiki Harer Bhaktir Utpata Yeva Kalpate. Bhakti that does not have reference to Vedic literature, and particularly he mentioned Shruti is Vedas, Smriti are the Dharma Shastras like the Manu Samhita, Shruti, Smriti, Puranadi, the Puranas, the Mahabharata, Ramayana, Upa Puranas, Shruti, Smriti, Puranadi, Pancharatra, the Agama Shastras, the 140 Pancharatra. Então, o Rupa Goswami, ele, no Néctar da Devoção, que o Bhakti Rasamrita Sindhu, ele fala, né? Shruti Smriti Puranadi, que os Shruti são os Vedas originais, os Smriti são os Puranas, né? São Puranadi,
as escrituras são lembradas, né, eles, quem não segue essas literaturas... So, Pancharatra Vidhim Vina, the Vidhi, the system given in these Shastras, if they are not followed, Aikantiki Harer Bhaktir Uppata Yaiva Kalpate, it just creates a disturbance. Então, concluindo, ele fala que quem não segue Shruti Smriti Puranadi, na realidade, ele cria só um distúrbio na sociedade. Na realidade, ele está criando um distúrbio. For example, we worship the deities based on the teachings of the Pancharatra Agama Shastras. Então, por exemplo, nós adoramos as deidades, né, baseado nos princípios do Pancharatra Shastra. Initiations are given according to the system of Pancharatrika Vaishnav initiation. Então, a iniciação é baseada no Pancharatrika, que fala sobre a iniciação, do Pancharatra Shastra. Anyone who tries to change the system and introduce something new, which is not following the instructions given in these scriptures, creates a disturbance. Então, qualquer pessoa que quer introduzir um sistema que não está seguindo os Shastras, ele está criando um distúrbio na sociedade. Traditionally in India, it wasn't a question of people following a particular guru, but did the guru teach what was in Vedic literature that was important. Então, na Índia, tradicionalmente, as pessoas seguem um guru, mas o que importa mesmo é o que o guru está instruindo, o que está falando nas escrituras. Então, o guru tem que sentar nas escrituras. All these Vedic sampradayas, personalists and impersonalists, claim that what they're following is in Vedic literature. Então, tanto todos os dois, personalistas como impersonalistas, o que eles falam, eles clamam que está escrito nas escrituras reveladas. Vaishnavacharyas, quoting Bhagavatam, vadanti tat tattva vidaha tattva yajnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti shabdyate. So this is a verse in the second chapter of this same first canto of Bhagavatam, that the absolute truth is known in three aspects: Brahma, Paramatma, and Bhagavan. Então, os personalistas, eles citam esse verso aí, né? Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavanti, Sabhyate. Então, esse verso que fala que a verdade absoluta tem três aspectos: Brahman, Paramatma e Bhagavan. The Upanishads deal mostly with Brahman and not with Bhagavan. Então, os Upanishads tratam mais do Brahman e não do Bhagavan. Dão mais ênfase no Brahman e não no Bhagavan. But followers of Vedas study the Upanishads. Mas os seguidores dos Vedas estudam os Upanishads. And Vyas, Veda Vyas, who divided the one Veda into four, summarized all the 108 Upanishads in the Brahma Sutras, Vedanta Sutras. Então, Vyasadeva, que compilou toda a literatura védica, ele resumiu todos os 108 Upanishads em um só, né? O Vedanta Sutra. Now, there are different interpretations of what Vyas wrote in the Vedanta Sutra. Mas agora tem várias interpretações do que Vyasadeva falou no Vedanta Sutra. And therefore you have a branch of impersonalists who accept the Vedas as authority, but don't believe that there's a Bhagavan, that's a supreme personality of Godhead. Então tem os seguidores, os ditos seguidores da literatura védica, que falam que aceitam os Vedas, mas eles não aceitam o aspecto pessoal, né, da personalidade de Deus. Né?
So the whole idea of Vyas composing Srimad Bhagavat Mahapurana was to present the transcendental pastimes of Bhagavan for, humanity. Então, o propósito de Vyasadeva compilar o chamado Bhagavatam é apresentar o aspecto pessoal, né, de Bhagavan, da personalidade de Deus para toda a humanidade. But those who are attached to the impersonal explanation of Adi Shankaracharya, to the Brahma Sutras in his Sharirika Bhashya, his interpretation of the Vedanta Sutras, they think that beyond Krishna is some impersonal absolute truth. Então, os seguidores do Sharirika Bhashya, eles interpretam, acham que Krishna não, que o impessoal está além do aspecto de Krishna, né? So here in the purport, Prabhupada, I'm sorry. Okay, in the purport, Prabhupada is explaining that these impersonalists, these are the ones, the impersonalists that he's talking about are the ones who follow the Vedas, and he says that they worship the effulgence coming from the body of the Lord. Então, quando o Prabhupada menciona os impersonalistas que ele menciona, são os impersonalistas que seguem a literatura védica, que adoram esse Brahman, que vem da refulgência, né, da personalidade de Deus, né? Therefore, there's a differentiation between the impersonalists who accept the Vedas and the impersonalists who rejected the Vedas, like the Buddhists and the Jains. Então, tem diferença entre os impersonalistas que seguem os Vedas e os impersonalistas que negam os Vedas, como os budistas e os jainistas. So those who accept the Vedas but who are impersonalists are called Brahmavadis, and those who don't accept the Vedas and they don't accept that there's a supreme person or even a supreme power, they're called Shunyavadis. Shunya means nothing. So they believe that the absolute is nothing. Então tem dois tipos de personalistas. Tem os Brahmavadis, que aceitam a literatura védica, né? A refugência de Deus, e tem os que negam a literatura védica, são chamados de Shunyavadis. Shunyavadis quer dizer vaziismo, né? So Adi Shankara gave an impersonal interpretation on the Vedanta Sutras, and the Vaishnavacharyas, starting with Ramanujacharya, then Madhvacharya, Vallabhacharya, and finally we have Baladev Vidyabhushan, wrote commentaries on Vedanta Sutra and rejected the impersonal arguments of Adi Shankara. Então, Adi Shankara, ele deu argumentos impessoais da verdade absoluta, né? Mas aí, posteriormente, vieram os acharyas, como Ramanujacharya, Vallabhacharya, Madhvacharya, que rejeitaram esses argumentos de Adi Shankara. After these commentaries on Brahma Sutras, there are commentaries on the commentaries on the commentaries. E além desses comentários do Brahma Sutra, tem comentários dos comentários dos comentários. Those who are scholars of Vedanta philosophy, they have to study both the impersonal interpretations and the personal interpretations. Os estudantes sérios desse conhecimento védico têm que estudar os comentários impessoais e os comentários pessoais, né, do Vedanta Sutra. In one of the purports in Chaitanya Charitamrita, Prabhupada wrote that Gaudiya Vaishnavas should study Vedanta philosophy. Então, no significado de Prabhupada no Chaitanya Charitamrita, Prabhupada explica que os Gaudiya Vaishnavas têm que estudar o Vedanta Sutra. I don't, remember which purport. I can do the research, but anyway, take it from me. But who will study it? It's very terse. It's very dry philosophy. I mean, this kind of thing doesn't appeal to people. Stories appeal to people. Ele fala que não está lembrando exatamente onde está escrito isso, mas ele fala que quem estuda os Vedanta Sutra vê que é uma coisa seca,
não é agradável como os passatempos de Krishna, é algo assim árido, seco, difícil, né, de estudar. But what we believe, or what we were taught by Prabhupada and our acharyas, is that these pastimes of Krishna, Arjuna is remembering Lord Krishna in this shloka, in today's verse. And these então, nós podemos ver que os devotos estão trazendo os passatempos de Krishna, né? Como a Arjuna está lembrando agora os passatempos de Krishna nesses slokas, ele está relembrando as atividades de Krishna. So these pastimes are transcendental, and in Gita, Lord Krishna told Arjuna, Janma karma chame divyam. My birth and my activities are divya. Now, divya has, it's depending on the usage, it has different meanings. Divya can mean great or wonderful, but divya can also mean transcendental. Então, Krishna fala na Bhagavad Gita, né? Jama karma chame divyam. Né? Que na realidade, os passatempos de Krishna, eles são divya. E divya pode ser uma coisa grande, bela, ou divya pode ser uma coisa transcendental. So by studying these transcendental pastimes, you can fix your mind on Krishna. Então, por estudar esses passatempos transcendentais, nós fixamos nossa mente em Krishna. We are now, many of us getting old and getting ready to leave our bodies in a short while. We don't know exactly. Então, nós agora estamos ficando velhos, né? Nós podemos deixar o corpo a qualquer hora, né? Em pouco tempo, nós estamos deixando esse corpo. So, Gita also says that at the last moment, if you think of Krishna, anta kale chamam eva smaran mukva kalevaram, you get liberated from the material body. E Prabhupada fala, as escrituras falam, né? Que se nós lembrarmos de Krishna no final, ante Narayana Smriti, nós vamos voltar para o mundo espiritual. Então, lembrar de Krishna é algo muito importante, né? No final da vida. So, how do you remember Krishna at the last moment if you absorb yourself in studying these various pastimes of Krishna that Vyasadeva has described in Srimad Bhagavatam? Então, como é que nós podemos lembrar de Krishna? É estudando esses passatempos, né? Que Vyasadeva descreve no Srimad Bhagavatam. What's happening here? Okay. So, therefore, in the purport, Prabhupada writes that the Lord descends to attract all human beings by his specific pastimes, by his... Então, no significado aí, Prabhupada fala que Krishna descende, executando seus passatempos para atrair todas as entidades vivas, por ouvir, para atrair pelos seus passatempos, nos atrair mesmo. Lila means pastimes. Então, Lila quer dizer passatempo. So, Krishna Lila, his pastimes. And the extensive description of the pastimes is in the 10th canto. Então, Lila quer dizer passatempos. E assim a explicação os detalhes dos passatempos mais descritos são no 10º canto, né? Os passatempos específicos de Krishna, né? In those pastimes, Lord Krishna displayed these 5 rasas, the 5 mellows, transcendental relations between the Lord and his devotees. Então, nesses passatempos, Krishna escreve 5 raças, 5 doçuras, né? Da relação nossa com o Senhor Supremo. So, we know that there's Shanta Rasa, where you don't actually interact directly with Lord Krishna, but you serve him by becoming a cow, a tree, grass, some animate object, or even an inanimate object in the spiritual world, where Krishna enjoys eternal, pastimes. Então, nós temos a relação de Shanta, que é a neutralidade. Podemos ser uma vaca, uma grama, coisas animadas e mesmo inanimadas. E no plano espiritual, nós vamos servir a Krishna nos seus passatempos, né?
in his Nectar of Devotion, Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami gives different examples of devotees who served the Lord in these different rasas. Então, no Néctar da Devoção, no Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami nos dá assim descrição dos devotos que servem a Krishna nesses humores. So, after Shanta is Dasya. So there are many depois de Shanta tem Dasya. Right, there are many Certo. those who, like Akrura is the example of although he was a relation, he was an uncle of Krishna, but his mood was always to serve Krishna, to be of some service. That is the Dasya Bhava. Então, depois de Shanta, vem Dasya Bhava, né? Por exemplo, a Krura, embora seja um tio de Krishna, ele atua como servo, ele se coloca como subordinado a Krishna, um servo de Krishna. Está nesse humor de Dasya Bhava. Right. There were many who served Krishna, cowherd boys who fanned him, brought food for him. Of course, there's a borderline there between friendship and service. But the next... Então, nessa relação tem meus vaqueirinhos, né, que servem a Krishna, abanando Krishna, dando alimento para Krishna, né? Tem uma relação entre amizade e essa servidão aí, né? So the next relationship is friendship, Sakya Bhav. Então depois de Dasya, vem Sakya Bhava, que é o próximo. Né? That means direct interaction with Krishna as a friend. Então aí significa uma relação direta com Krishna como amigo mesmo. Arjuna is one example of that. The Pandavas are also, all of the Pandavas interacted with Krishna as a friend. Então todos Arjuna e todos os Pandavas também se relacionam com Krishna nesse humor, né, de amizade. And then in Krishna's Vrindavan Leela, there were many cowherd boys and Brahman, this Madhumangal, so he was a Brahman, he wasn't a cowherd. So they interacted on a friendly basis. Friendship. Então tem um Madhumangala, que é de caça de Brahmana, mas ele interage com Krishna como amigo, né? Então, Madhumangala é um exemplo de um vaqueirinho que tem essa relação de amizade com Krishna, direta com Krishna, amizade. And then Vatsalya, parental affection. So Aí depois vem Vatsalya, que é o amor paternal, de pai e mãe. Yeah, the examples are Vasudeva and Devaki and Yashoda Nanda, and then there were many senior cowherds. And then Krishna had other relations that are not so prominently mentioned, but they were there. And they interact, the brothers and sisters of Vasudeva and Devaki. There were many relations which are described in brief, but we understand that they had this Vatsalya Bhavana, this parental affection for Krishna. Além dos pais e mães, Vasudeva, Devaki, Nanda Maharaj e Yashoda, tem os irmãos deles que também interagem com Krishna, né? Com relação, assim, também nesse humor de parental. Não são os pais diretos de Krishna, mas como são mais velhos, tem essa relação de paternal com Krishna, né? And then there's the Madhurya Leela, boyfriend and girlfriend with cowherd girls, and then later on in Dwarka with his wives. Então aí por fim vem Madhurya Leela, né? Que é a relação entre de vaqueirinhos e vaqueirinhas, né? De namoro, né? Entre Krishna e os vaqueirinhos, e também depois como Krishna casa com as em Dwaraka, né? Com suas rainhas. So these relationships our Vaishnavacharyas teach are going on in the spiritual world eternally. Even the Rasa Leela, which is Krishna's pastime of dancing with the cowherd girls, is continuing today. It's mentioned in Bhagavatam that it goes on for one day of Brahma. So that one day of Brahma hasn't ended,
But where is it going on? Well, it's in the spiritual platform, not in the material world. Então, esses passatempos, eles continuam eternamente. Mesmo essa dança da raça, falar que durou um dia de Brahma, mas um dia de Brahma não passou ainda. Milhões de anos. Então, esse passatempo continua acontecendo no mundo espiritual. Most of the humanity are materialistic. They don't believe in the teachings of the Bhagavatam. Então, a maioria das pessoas são materialistas. Elas não acreditam nos ensinamentos do Bhagavatam. It's not surprising to be materialistic because we're in the material world. We're surrounded by material objects. We're fallen into an ocean of materialism. Chaitanya Mahaprabhu described that in his Shikshastakam. Ayinanda tanujak karam patitam. I am fallen. Vishame bhavam budo, in an ocean of poison. The material. Então não é surpreendente saber que tem muitos materialistas, porque nós somos no mundo material. Como fala, né? Patitamam vishame bhavam budo, né? Aí nós caímos nesse oceano. É um oceano de materialismo aqui mesmo. So, materialism is the external energy of Lord Krishna. Daivihi esha gunamayi mama maya duratyaya. It is a very então, materialismo é energia material de Krishna, né? Aqui que já fala, né? Daivihi esha gunamayi mama maya. Essa energia material é essa energia externa de Krishna, Maya. Né? The vast majority of human beings are only concerned with eating, sleeping, mating, and defending. Então, a maioria das pessoas estão sempre pensando onde elas vão dormir, comer, recrear e se acasalar, né? And, devotees, it's very hard for them to also give up material activities. For instance, eating, the most basic material activity. Our greatest acharyas gave it up. They hardly ate anything. But for us, it's very difficult. Então, os grandes acharyas, eles renunciam facilmente a essas coisas, mas para nós, devotos, é difícil, né? Não é tão simples renunciar a isso. So, moving on, we have another 15 minutes. And is there a question period, Prabhu? Sim, Prabhu. Não, o senhor pode ir além, sabe? O senhor pode... Não precisa como fala, não precisa seguir na risca, senão você pode... You can do as you like, Prabhu. You can, okay, so I don't know the people who are... time is less. So no, your class. You have more time, as you like. You can continue, no problem. Okay. No have fixed time. Pardon? No, the time is not fixed. You can stand really? more than 1 hour. Yes. It can go after, it can go beyond an hour. Okay. You can go on. Right. So now, after discussing in the purport the personalists and impersonalists and the leelas in the first paragraph, Prabhupada covered it, whatever I was speaking about, in one paragraph. And then in the second paragraph, he talked about water and its importance on a battlefield. Então, até agora eu falei sobre um parágrafo que o Prabhupada deu um significado aqui. No outro parágrafo, o Prabhupada vai falar sobre a dificuldade de água no campo de batalha. Prabhupada made an interesting, observation that on the battlefield, the soldiers who are wounded feel very thirsty, and because they don't get water, they may die. Então, o Prabhupada fala que no campo de batalha, a falta de água é uma coisa muito séria. Que às vezes por falta, a pessoa morre só porque não tem água. É uma coisa, ela está ferida, mas ela poderia sobreviver, mas não tem água, ela morre. Então é uma coisa muito séria a falta de água no campo de batalha. Because in the verse itself, Arjuna is explaining that he had to get down from his chariot to give water to the horses. Então Arjuna lembra, né, que
No campo de batalha, ele teve que descer da quadriga dele para dar água para os seus cavalos. Ele está lembrando disso. At that time, it is very is easier for the enemy to kill such a person who is, can't access his weapons because he's paying attention to, giving water to the thirsty horses. They can't Então, naquele momento, a Juna está lembrando que era muito fácil o inimigo matá-lo, porque ele tinha largado suas armas, estava preocupado em dar água para os seus animais. Então, seria fácil matá-lo. And in fact, that is how Arjuna himself cut off the head of Karna on the battlefield. Exatamente. Foi exatamente assim que a Arjuna... Foi nessa maneira que a Arjuna cortou a cabeça de Krsna. A Arjuna matou o Krsna dessa maneira. Krsna estava fora da quadrilha, a Arjuna matou ele nessa situação. In fact, Krsna was the brother of Arjuna, in the sense that they had the same mother but a different father. Então, de fato, o Krsna é um irmão de Arjuna, né? Porque eles têm a mesma mãe, mas pais diferentes. Kunti Devi, when she was a young girl, rendered service to Rishi Durvasa, the sage Durvasa. Então Kunti Devi, quando era jovem, ela prestou serviço para o grande sábio Durvasa. And Durvasa is an expansion of Lord Shiva. E Durvasa é uma expansão do Sr. Shiva. And because of that, he has great powers. Então, Durvasa, como uma expansão do Sr. Shiva, ele tinha muito poder por causa disso. So she Durvasa gave a boon, a blessing to Kunti Devi, that if you então, recite... Durvasa otorgou uma bênção para Kunti Devi. If you recite this mantra, a demigod will come and you will get a child from that demigod. Então, a bênção é que se você falar esse mantra que eu estou te dando, você chama o semideus e ele vem e te dá um filho para você. Now there's a problem here. Mas agora temos um problema aqui. In Vedic culture, a woman can have sex only with her husband. Mas na cultura védica, a mulher só pode fazer sexo com seu esposo. It is considered vyabhichar, wrong behavior, bad behavior, for a woman to have a child with someone who's not her husband. É considerado vyabhichara uma coisa errada, um caminho errado se a mulher tem filho com alguém que não é seu esposo. Now, before she was married, she was a little girl, and she recited the mantra for the sun god, Surya Dev. Actually, Surya is also Vishnu, in a sense, expansion of Vishnu. Surya Narayana. Então, ela era menina ainda. Ela recitou esse mantra para Surya Deva. Embora Surya é Surya Narayana, a encarnação de Krishna, mas ela recitou o mantra para Surya. Now, a woman cannot have a child without having a sexual connection. Então, uma mulher não pode ter filho se não tem uma conexão sexual. But Prabhupada was such a gentleman that he didn't use the word sex. Prabhupada é tão assim gentil, tão cavalheiresco, que ele não usou a palavra sexo. When he describes this, Kunti calling a demigod and having a child, he doesn't mention that there's a sexual act, but there is a sexual act. Então, Prabhupada não menciona isso, mas quando ela invocou o semideus do sol, fala que ele só invocou e teve um filho com ela, mas não fala a palavra sexo, mas ele teve sexo com ela. If a girl has a child without being married, no one will marry her in Vedic culture. E se uma menina tem um filho antes de casar, ninguém vai casar com ela mais. This is a tradition that's been followed in India for thousands and thousands of years by the higher classes. Isso é uma tradição seguida na Índia, né?
milhares e milhares de anos pela alta classe social. We are not from those higher classes. We are from the classes of Malechas and Yavanas. I'm sorry to have to tell you the truth. Nós não somos dessa alta classe, nós somos uma classe muito baixa. Yavanas e Malechas. What does it mean? Malecha means bad. And Malecha significa ruim. Yeah, Malecha means bad, and Yavana means those who are living outside of India who weren't following Vedic culture, the Arabs and the Turks. Então, Malecha embaixo, e Yavana significa aqueles que vivem fora, que não seguem a cultura védica, como os árabes e os turcos, né? So Malechas and Yavanas, they kill cows and eat cows. Malechas e Yavanas, eles matam as vacas, eles comem carne de vaca. So killing a cow is like killing your mother, because you get milk from the cow. So how can you kill a cow? Matar a vaca é como matar a mãe, porque nós obtamos o leite da vaca. Então, como é que você vai matar a vaca? So people who kill cows, they can have, they can marry women who already had children. Então, mulher que mata a vaca, pode matar com uma mulher que já tem criança. Pode também casar com uma mulher que já tem criança. I shouldn't say this, but even in ISKCON, there are many devotees who married women who already had a child from another husband. Então, nós vemos isso mesmo na ISKCON de Prabhupada, nós vemos que tem devotos que casam com devotos que já têm filhos, né? Prabhupada, there are letters from Prabhupada, at least 3 that I have in my possession, means I've kept them filed, where he said, do not remarry to the women who had children, specifically. Então, o Prabhupada, ele tem uma carta, ele tem essa carta de Prabhupada, que o Prabhupada especificamente fala que a mulher que tem filho não deve casar novamente. In letters, he wrote like that. Nas cartas, ele fala esses detalhes assim. Ele tem essas cartas. And in a lecture or in a purport, I can't remember right now the exact specific, but Prabhupada wrote a widow can remarry if, number 1, she didn't see her husband, and number 2, she didn't have children. So now, how is it? Yeah. Prabhupada fala que as mulheres viúvas, elas podem casar novamente se elas não viram o esposo, ou então se elas não tiveram filhos. Because during the time of Vedic culture, a woman was married before the age of 10. Porque na cultura védica, a mulher casava novinha, antes de 10 anos de idade. She would not go to her husband. After marriage, she would remain with her father and mother until puberty, and then she would go to the husband. Então, era uma criança, casava-se, mas ela não encontrava com seu esposo até chegar à puberdade, aí que ela poderia encontrar com seu esposo. Prabhupada explained that marrying at an early age instilled a sense of security in the mind of the girls that I have a husband. Então, esse sistema védico de mulher casar assim, é porque é uma coisa psicológica, que a mulher tem assim, eu já tenho um esposo, então dá segurança para a mulher, saber que já tem um esposo. Also, by the arrangement of nature, a young girl is a lot stronger than an older woman. And so bearing a child, garbhadharanam in Sanskrit, bearing a child in the stomach is easier at a younger age. Então, a menina jovem casava com um homem já formado, e a cerimônia que era feita era chamada Garbhadana Samskara. E recomendava-se que a mulher devia ter filhos na idade juvenil ainda, né? I wasn't talking about the Garbhadana Samskara, Prabhu. I was talking about a woman bearing a child. It's easier when she's very young. Então, é mais fácil a criança, desculpa. É mais fácil a mulher ter criança quando ela ainda é jovem. Garbha means womb. Garbha is the womb of a woman. Garbha quer dizer o ventre da mulher. Dana is giving the seed.
But I was using another word, dharanam, which is holding in the womb the child. Ah, tá. Garba, dana é dar a semente. Garbha dharanam. So, you see, there are, in Vedic culture, Brahmanas, Kshatriyas, and Vaishyas are called the Dvijas, twice born. Então, na cultura védica, os Brahmas, os Kshatriyas, os Vaishyas chamam Dvijas, duas vezes nascidos. And so these Dvijas, these twice born, they would never marry a woman who had a child. Então, esses duas vezes nascidos, eles nunca casam com a mulher que já teve uma criança. The men may have had more than one wife, polygamy. Prabhupada expressed support for polygamy, but said it's illegal, so don't do it. Então, na cultura védica, o homem pode ter mais de uma esposa, poligamia. Prabhupada, ele dá suporte a isso, mas ele fala que atualmente isso não é viável, né? É ilegal atualmente. For example, Devaki and Vasudeva were the parents of Krishna. Por exemplo, Vasudeva e Devaki são os pais de Krishna. But Vasudeva had 9 wives, not only Devaki. Mas Vasudeva teve 9 esposas, não só Devaki, 9 esposas. Another wife was Rohini, the mother of Balaram. Uma das suas outras esposas é Rohini, que é a mãe de Balarama. So now, where did we get to all this? We came from the birth of Karna from Kunti Devi. Então, onde nós conseguimos isso? Nós vemos o nascimento de Karna, de Kunti Devi. So this story is in the Mahabharata. Essa história está no Mahabharata. And in the Mahabharata, in her, it's called Kanya Avastha in Sanskrit. That means unmarried stage of her life. She used this mantra to call Surya and had the child Karna. Então, ela na vida de Kanya, né, uma menina não casada, jovem, e fala que ela, nessa idade de juvenil, ela invocou o Deus do Sol e teve um filho, Karna. Now, in order to preserve her virginity, which, you know, you can argue she wasn't a virgin if she had a child, but in order to make a show, because otherwise she wouldn't have been married, she was blessed, I think, by Durvasa, that the child would be born from her ear. Karna means ear. Karna então, para manter a virgindade dela, né, que uma mulher não pode ficar virgem, mas então ela teve a bênção também, ela acha que do Durvasa, que ela tem o filho pelo ouvido. A palavra Karna quer dizer ouvido. Então, Karna nasceu do ouvido de Kunti. So it appeared that she had never had a child. You know, when a woman então parecia que ela como se ela não tivesse ter filho. Ela permaneceu virgem, como se não tivesse ter filho. Any woman who has a child, her stomach expands, and when the child is born, the stomach goes back, but the marks remain on the stomach of the woman. Então, a mulher, quando tem criança, o estômago dilata, o abdômen dilata. E quando a criança nasce, volta. Mas quando volta, ficam marcas no abdômen da mulher. But apparently, it wasn't noticed because the child was born from the ear. So it didn't appear that she had a child. Então, ela como nasceu do ouvido, ela não teve esses sintomas, esses sinais no abdômen. Ficou grávida. So what happened, the story in the Mahabharata is that she was married to Pandu, who was a son of, I think it was Pandu was the son of, what was the name? Vyasadev's father. Parashara. Shantanu. Ah, tá. Maharaj Shantanu had
No, Bhishma was his son. But then he wanted to marry this Satyavati, and Satyavati's father said that her sons will be pushed out of the kingdom by the sons of Bhishma. Então, a história é que o Maharaj Shantanu, ele quis casar com a filha do pescador, e o pai dela falou, não ele vai ser deixado para lá, ele não vai ganhar nada, então não vai casar com você, que o filho dela não vai ter nenhum direito. So Bhishma then vowed to remain a brahmachari for the rest of his life, which was terrible. Então, and that's aí Bhishma fez um voto. Então Bhishma fez o voto, né, de permanecer brahmachari pro resto da vida, para não ter filho, né? Por isso que a palavra Bhishma significa, né, terrível. Bhishma means terrible. So not to marry and not to have a wife and children is terrible. Então, não casar e não ter filho significa terrível. So, Pandu was born and he was impotent due to the circumstances of his birth. Or he was cursed. Maybe he was cursed that if he had a sexual connection, he would die. Então, Pandu, ele teve uma maldição, né? Que, foi com um caçador que ele matou. He killed a deer. Was a yogi? Yeah, yes? Yes? He was cursed not to have sex. Ele foi amaldiçoado, né? He killed the deer that was engaged in sex, who was actually a right. And then he was cursed, but because Kunti Devi had this mantra from Durvasa, she could have children without having sex with Pandu. Então, Pandu ele tinha maldição. Ele não podia ter filho, porque ele tinha maldição que ele não podia ter filho. Mas aí Kunti invocou, né, os seus mantras, ele invocou Yamaraj para ter filho, porque Pandu não podia ter filho. No, she called Yamaraj, then she called Vayu, and then Indra. And she had Yudhishthir, Bhima, and Arjuna. Então ele invocou Yamaraj, Vayu, depois ele invocou Indra, para ter Yudhishthira, Bhima e Arjuna. And then she called demigods for her co-wife. Means Pandu had another wife, Madri. And then the Ashwini Kumaras, the twins. She used that mantra. And so Madri had two sons, Nakula and Sahadeva. Então, Pandu tinha outra esposa, que era Madri. Então, Kunti usou o mantra e chamou os Ashwini Kumaras para ter filho com Madri. Aí nasceram Nakula e Sahadeva. And after these 5 children were born, Pandu couldn't control himself. And he, approached one of the 2 wives for sex. And because of that, he died. Então, depois disso, Pandu não pôde se conter e ele aproximou, foi de Madre, acho que é Madre. Ele aproximou de Madre para ter sexo e morreu. So they were 2 brothers, right? Pandu and Dhritarashtra. And then there was a 3rd brother, Vidura, but he was he was not born from a queen. He was born from a servant girl. So he was considered a Shudra, even though his father was Vyasadeva, standing in for, who was it? The 2 brothers, Chitrangada and Vichitravirya, I think. And they were both killed. Então os 2 irmãos, né, Dhritarashtra e Pandu eram irmãos, nasceram das rainhas, mas tinha o Vidura, que nasceu da serva, a servente. Então ele é considerado um Shudra. Vidura é considerado um Shudra porque ele não nasceu. Embora o pai seja Vyasadeva, mas como nasceu no Shudrani, ele é considerado um Shudra. So these are very complicated stories. The Pandavas didn't know that Karna was their brother from the same mother. É uma história complicada, mas Pandu
não sabia que Kunti tem um filho, um deus do sol, Krsna. Eu não sabia. Krsna became attached to Duryodhana. Então, o Krsna ficou apegado a Duryodhana. And Duryodhana made him a Raja, made him a king, even though he was not born as a Kshatriya as such. Então, Duryodhana era como rei, né? Mas embora no seu nascimento não seja exatamente assim, mas ele agia como rei. So during the battle of Kurukshetra, Karna's chariot became stuck in mud. Então, na batalha de Kurukshetra, embora Krsna não seja considerado Kshatriya, desculpa, Krsna que não é considerado Kshatriya, na batalha a sua quadriga ficou presa na lama. At that time, he got down from the chariot to move the wheel to, get it out of the mud. Então, nessa altura, ele desceu da quadriga para tirar, né, a roda que estava presa na lama. Fora, né, tirar fora. Krishna and Arjuna came there. Então, Krishna e Arjuna foram lá. Krsna told Krishna and Arjuna that it's unethical for you to fight with me now when I don't have my weapons and I'm, getting the chariot out of the mud. Então, não é justo você lutar comigo agora, porque eu estou desarmado, estou no chão da quadriga. Isso não é justo fazer isso. But Krishna told Arjuna, this is the time, because he's such a good warrior, you'll never be able to defeat him. Cut off his head now. Então, Krishna falou para Arjuna, agora é a hora. Né? Se você não matar agora, você não vai conseguir matá-lo depois. Então, corte a cabeça dele. Then Arjuna shot an arrow and cut off the head of Krsna. Então Arjuna espechou a flecha e cortou a cabeça de Krsna. So this is an example of what, although Prabhupada didn't use the example in the purport of Krsna, but he did mention that without water, they would be digging for, without the water, they would die. Prabhupada não usa exemplo de Krsna, ele usa que sem água o guerreiro morre. So it's something similar. You're on the battlefield and you're wounded and you don't have water, so you die. De forma similar, né? Você está numa guerra, sem água você morre. It's not the exact analogy, but it's a battlefield story. Mas não exatamente a mesma, é uma história de guerra mesmo. So Prabhupada describes that in the Vedic times, the arrows were so powerful that by shooting them into the ground, water would come out. Então o Prabhupada explica, né, que na época védica, as armas eram tão poderosas e com a flecha, o guerreiro jogava a flecha no chão e a água aparecia na mesma hora. So because of this, because Lord Krishna was driving the chariot of Arjuna, Arjuna said that when I got down to get water from my horses, my enemies didn't kill me. Whereas Arjuna himself killed Krsna when he got down. Yeah. Arjuna lembra que quando ele desceu da quadriga para dar água para seus cavalos, ninguém matou ele, mas ele mesmo matou Krsna nessa mesma situação. So in Chaitanya Charitamrita, I think it's Chaitanya Charitamrita, or it's anyway a saying in Bengali, Mare Krishna Rake Ke, Rake Krishna Mare Ke. If Krishna wants to protect you like he protected Arjuna, you won't be killed. But if Krishna wants to kill you, you'll die. Então é um preceito védico, né, que também tem no Bengali, que é Rake Krishna Mare Ke, Mare Krishna Rake Ke. Se Krishna quer proteger alguém, quem pode matar? Mas se Krishna quer matar alguém, quem pode proteger? Krishna wanted Krsna to be killed. He knew that he was the son of Kunti, and Kunti came to Krishna and begged, please don't, she came to Krishna to protect my sons. So Krishna said, well, I cannot guarantee Krsna, but I can guarantee your other 5 sons will be protected.
Then Kunti went to Karna and said, please don't kill you're my son. And there was a whole exchange in Mahabharata. And finally he said, well, I cannot promise Arjuna, but the other 4 sons I won't kill. Então, Kunti chegou para Krishna e pediu: Krishna, não mate meus filhos. Krishna falou assim: olha, eu posso garantir dos 5, de Karna eu não posso garantir. E Krishna, aí Kunti chegou para o Karna e falou assim: não mate meus filhos. Ele falou assim: olha, eu posso garantir os outros, mas Arjuna eu não posso garantir. So, yeah, these are wonderful stories of Krishna and Mahabharata. But the point is that it was the desire of Krishna to protect Arjuna. The whole verse today is that Arjuna recognizing that protection from Krishna was the reason that he wasn't killed on the battlefield in Kurukshetra. Então, toda essa história aqui, toda essa explicação é dada, né? Na verdade, é a proteção de Arjuna, né? Que Arjuna está reconhecendo, né? Que Krishna o protegeu e ele não foi morto na batalha de Kurukshetra, né? Pela misericórdia de Krishna, né? So I can end the lecture now, and is there a period for questions? Is that part? Yeah, of course. Has only one question. Okay. He told in the last times, in the past, this conception, no sex without marriage, but today have many things like in vitro, or woman sex in laboratory. Right. Okay. What do you think about this? It's sinful. Papachar, it's not natural. It's unnatural. Fala que é pecaminoso. Isso é papachara. Isso não é natural. É pecaminoso isso. They're using it. I mean, there's many nonsense things going on, right? Transgender. That means artificially you give injections and you cut off the genitals, or you put on the genitals. It's craziness. It's madness. Então, atualmente é muita loucura. Eles trocam o sexo da criança. But we can't stop it. I mean, the government is allowing it. The problem is there's no Vedic government. Ram Raja Prabhupada describes this in his purport in the 9th canto, 9, 10, 50, 51. That at the time of Lord Ramachandra, it was a perfect kingdom. And now we don't have a perfect kingdom. We don't have a perfect king. We have, thieves and rogues, Prabhupada said. Então, hoje nós não temos Maharaj, né, com o Ramachandra, né? Nós temos só ladrões e trapaceiros como governantes. Então, eles não seguem esses princípios védicos, né? Então, hoje em dia está isso, né? É assim. Other question. Listen this history. We can think that Krishna was partial upon Pandavas. How can think different? Yeah, Prabhupada, Krishna himself says, I'm equal to all, but I'm specially inclined to my devotees. What is that verse in Gita? I'm forgetting it right now. Sim, Babu fala que Krishna fala na Bhagavad Gita que ele é igual com todo mundo. Samoham, né? Samoham Samatita. Eu sou igual com todos. Right. Mas, porém, ele é parcial com os demais. I'm equal to all living entities. Samoham sarvabhuteshu. What is the rest? Nadveshti. Let me get that. One second, I can just bring it up. Veja vez. Sarvabhuteshu. It's 929 in Gita. Samoham sarvabhuteshu name dveshtosti na priyaha ye bhajanti tumam bhaktya mayi tu teshu chapyaham. I envy no one, nor am I partial to anyone. I am equal to all. But whoever renders service to me in devotion is a friend, is in me, and I am also a friend to him.
So a devotee has a special relationship, even though Krishna is equal to all. Então, Krishna fala aí no verso 29 do capítulo 9, que Krishna fala que ele não é parcial com ninguém, é igual com todos, mas aquele que adora esse livro devocional está nele e ele está com esse devoto. Então, mostra que Krishna tem um favor especial para seus devotos. We have to understand that Karna was not such a great devotee and Arjuna was a great devotee. Então, nós podemos ver que Karna não era esse devoto assim, mas Arjuna era um grande devoto. And there are many statements in Gita, Bhaktosi me sakha cheti rahasyam hetaduttamam, that you are my friend and devotee, and therefore I'm giving you this supreme secret. Krishna is telling em muitas passagens do Bhagavad Gita que já fala, né? Porque você é meu amigo, meu devoto, então eu estou dando você esse segredo supremo, esse conhecimento superior, porque você é meu amigo, meu devoto. So this devotion and friendship of Arjuna is recognized. Same thing with Yudhishthir, Bhima, the other Pandavas. They were all great devotees of Lord Krishna. So he protected them. Então, essa amizade, essa devoção de Arjuna é reconhecida por Krishna. E também os outros Pandavas também, né? Amizade e devotos e amigos de Krishna. Então, eles foram protegidos por Krishna. Ok, Prabhu. No more questions. Everything? All right. Thank you very much. Thank you for inviting me. And, if I made any mistake, no, good class. Very good. Thank you very much. Haribol. Vaishnavebhyo namo namaha. Haribol. To the Vaishnavas. Hare Krishna. Haribol. So we can end it now, right?